Oi, irmãos, então na liturgia deste quarto domingo da Páscoa, considerado assim o domingo do Bom Pastor, nós vamos refletir com mais profundidade sobre esse tema. Mas antes de tudo, nós vamos falar sobre as leituras, que faz parte da liturgia. Na primeira leitura, no mesmo dia do Pentecostes, Pedro de pé, entre os 11 também, 11 apóstolos, ele disse em voz alta à multidão que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Aí, ouvindo isso, a multidão ficou com seus corações aflitos, E logo perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? E aí Pedro respondeu com autoridade: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. A fala de Pedro realmente foi muito ousada. Ele acusou a casa de Israel de rejeitar o Senhor. Que aí você muitas vezes vê no ato na igreja, no ato de piedade lá, Kyrie eleison, que é Senhor, Adonai em hebraico, que era o nome dado a Javé e ao Messias, o ungido de Deus. Na segunda leitura, Pedro fala que também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada na sua boca. E no Evangelho, Jesus usa duas imagens que descrevem bem a missão recebida do Pai. Ele é o bom pastor e é a porta que dá acesso às ovelhas. Então, como bom pastor, Jesus cuida com dedicação das suas ovelhas, libertando-as da escravidão e levando-as aos campos verdes, onde há vida em abundância. E como porta, ele tem a função de impedir que os ladrões e salteadores tenham acesso às ovelhas. Os judeus, os fariseus e os sinédrios sabiam isso muito bem através do profeta Ezequiel, na passagem lá, Ezequiel 34, versículo de 6 a 11, sobre o qual a gente vai refletir mais na frente. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, sobre nós. Por que Jesus foi citado como bom pastor? A catequese nos diz que a promessa de Deus narrada em Ezequiel se cumpriu em Jesus. E nós sabemos que, segundo o Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus fez o discurso do bom pastor, isso lá em Jerusalém, durante a festa da dedicação do templo, ou seja, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Essa festa lá era conhecida como a festa da luz, Pois bem, esta festa, que em hebraico chama-se Hanukkah, os braços do candelabro, aquele candelabro que eu vou mostrar uma foto aí para vocês, eles são progressivamente acesos, um a um, ao longo dos 8 dias em que se celebra a festa. A celebração era da purificação do templo de Jerusalém. Por quê? Em 164 a.C., Judas Macabeus jogou fora toda a imundícia que tinha sido colocada lá pelo rei Seleucida, Antíoco IV Epifânio. Profanou o templo no ano de 167 a.C., ou seja, 3 anos depois, Judas purificou de novo. Nessa época, gente, esse Antíoco IV Epifânio, ele construiu um altar para Zeus dentro do templo de Jerusalém, dentro do espaço sagrado. Não era possível,
Essa profanação, ela foi citada como abominação da desolação, Daniel 11:31, que diz assim: tropas sob sua ordem virão profanar o santuário, a fortaleza, farão cessar o holocausto perpétuo e instalarão a abominação do devastador. Apesar desse ambiente festivo que estava atento naqueles dias, a relação entre Jesus e os líderes religiosos judeus continuava muito tensa. A gente lê em João 10, de 19 a 20. A propósito dessas palavras, originou-se nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está possuído do demônio, ele delira. Por que o escutais vós? Veja como a situação era bastante perigosa para Jesus, né? Pois bem, o fato é que Jesus denunciava a maneira como esses religiosos tratavam a comunidade. Eles só estavam interessados em proteger os seus próprios interesses, os seus bolsos, né? E usavam ali o povo em seu próprio benefício, para fazer ali uma multidão a favor deles. Portanto, eles seriam ladrões e salteadores, que tomaram de assalto o rebanho que eles tinham sido confiado e roubavam desse povo a esperança de encontrar conforto e consolo nas suas vidas. Então vamos falar aqui da missão de Jesus como bom pastor. Como é que Jesus conduzirá a sua missão de bom pastor? Inicialmente, ele chamará as suas ovelhas pelo nome próprio, como chamou a mim, Robson, Maria, João, Teresa, Eliette, todo mundo, porque ele conhece cada ovelha sob seus cuidados. Entenda que para Jesus não existem multidões sem rosto, mas sim pessoas concretas, né, com identidades próprias, com suas riquezas ou pobrezas, com suas dignidades. A estes pequeninos, Jesus conduzirá. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz às pastagens. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Pois bem, as ovelhas seguirão Jesus sem medo e sem hesitação. Elas escutarão a voz do seu mestre, né? Porque sabe que ele as conduzirá em segurança pelos caminhos e pelas estradas ao longo das suas vidas. Lembram de quando Jesus contou a história do pastor que tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu? Talvez essa ovelha ou tenha sido iludida por Satanás. Talvez essa ovelha tenha sido induzida a encontrar outro mundo, né? Ou então que estivesse fugindo daquela vida monótona, daquele aprisco, que aprisca a nossa casa, né? Aquele pastor deixou as 99 ovelhas seguras no aprisco e foi atrás daquela que se perdeu. Isso aí você vai ler depois com calma em Mateus 18, versículo 12 ao 14, tá certo? Eu quero fazer uma menção ao filho pródigo também, que está narrado em Lucas 15, de 11 até o 32. Esse jovem, o filho pródigo, ele vivia na sua casa tranquilamente, com sua família, em paz, trabalhando, comendo, se vestindo, né, alegre. E de repente ele foi seduzido por Satanás e sofreu tudo que a gente viu no Evangelho. É assim que Satanás faz com quem quer ser uma ovelha sua. É uma ilusão passageira. Ele está ali, faz a pessoa se sentir super feliz, dançar e tal. Daí a pouco acaba o dinheiro, tchau. Vamos falar aqui de Jesus, quando ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Na segunda parte do Evangelho, Jesus apresenta-se como a porta das ovelhas. Mas qual é o alcance dessa imagem? Essa porta é a que dá acesso ao aprisco, onde estão as ovelhas, e a porta que dá a saída aos missionários. Nesse aprisco é que somos ensinados, preparados, formados, né? Enquanto estivermos nesse aprisco, nossas igrejas, nossas paróquias, nós estamos recebendo formação, tal qual no seminário, nos grupos de oração. Quem quiser ter acesso ao rebanho tem que passar por essa porta. Então nós devemos compreender
que ninguém entrará nesse aprisco ou terá contato com as ovelhas que lá estiverem sem a permissão do nosso Senhor. Nós precisamos entender que toda a vida das ovelhas passa necessariamente por Jesus. Para nós, que somos as suas ovelhas, Jesus é a referência fundamental. Dessa forma, é de Jesus que as ovelhas são enviadas e é para Jesus que elas voltam. Lembremos bem do texto: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus reafirma a sua missão. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos falar aqui um pouco mais dos maus pastores do Antigo Testamento. Nós vamos partir do sermão dos pastores narrado em Ezequiel. Diz o Senhor Javé: ai dos pastores de Israel que só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que deve pastorear os pastores? Se nas nossas missões como cristãos nós ficarmos propondo ideias nossas mesmo, ideias pessoais e tal, nós seremos como pastores que, em vez de apacentar as ovelhas que nos são confiadas, nós estaremos apacentando a nós mesmos. É o rebanho de Cristo que nós devemos apacentar. Então, por sermos cristãos, nós devemos pensar na nossa salvação, pois chegará o dia em que tudo o que fazemos será submetido a juízo. Neste dia, para cada um de nós, será o último dia das nossas vidas. Deus manterá esse dia oculto. É bom nos prepararmos antes que ele chegue. Veja esse texto. Vejamos que diz Javé: vou castigar esses pastores, vou reclamar deles as minhas ovelhas, vou tirar deles a guarda do rebanho, de modo que não mais possam fartar-se a si mesmo. Arrancarei minhas ovelhas da sua goela, de modo que não mais poderá devorá-las. Ezequiel 34:10. Na verdade, Javé insiste em que os pastores se comportem conforme o seu desejo, o desejo dele, Javé. Até porque são pastores do Altíssimo e não impostores. Pois bem, quem de nós pode ser considerado uma ovelha sem pastor? Que características tem uma ovelha que a relaciona ao ser humano? Por exemplo, o medo, a fragilidade, a rejeição, a necessidade de amor, de carinho, não é? E de novo eu pergunto: você sabe o que é uma ovelha desgarrada? Diga ao irmão aí da sua casa, da sua paróquia, os perigos que uma ovelha sem pastor pode correr. Que perigos são esses? Morrer de fome, não encontrar água, não saber retornar ao aprisco, ficar à mercê dos predadores, dos lobos, né? Machucar-se. Ovelha, gente, não tem senso de direção que o gato ou o cachorro tem. Ali se botar para seguir em frente, ela vai até cair no abismo. Então, um texto interessante, nós lemos em Isaías, no capítulo 40, versículo 11, como um pastor vai apacentar seu rebanho, reunir os animais dispersos, carregar os cordeiros nas dobras do seu manto, conduzir lentamente as ovelhas que amamentam. Para Deus, somos as suas ovelhas, eu volto a repetir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Vamos falar agora que Jesus se declara o bom pastor. Nesse texto ocorre algo pouco comum em Jesus. Pouquíssimo comum. É a referência elogiosa que ele faz dele mesmo. Jesus se autoelogiando. A razão para que, por vezes, o Senhor se referisse a ele mesmo como um bom pastor foi a necessidade de que nós o reconheçamos assim. Nesse texto, Jesus explica 3 características que distinguem o bom pastor. A primeira, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, ele pensa só nele mesmo e deixa as ovelhas aí à mercê do lobo. Jesus não é como o mercenário.
que foge deixando as ovelhas em perigo. Segundo, o bom pastor tem intimidade com suas ovelhas. O bom pastor, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é o que se torna íntimo do rebanho, a ponto de conhecer individualmente cada ovelha e ser reconhecido por elas. Sua voz será inconfundível para o rebanho. Por isso é que Jesus disse que elas conheciam a sua voz. Tá? O terceiro, o bom pastor livra as ovelhas dos lobos e dos ladrões. Aqui, Jesus se refere aos falsos profetas e ao próprio Satanás. Jesus se apresenta como uma porta por onde as ovelhas entram e encontram refúgio. Tá certo? Pois bem, meus irmãos, alguma vez você já se sentiu solitário? Alguma vez você já se perguntou se era realmente amado ou amada? Você já se sentiu rejeitado ou rejeitada? Quantas vezes você se sentiu perseguido? Jesus, o bom pastor, te ama. Achega-te a Ele. Tá certo? Shalom do Pai.